Fala pessoal, professor Almeida Júnior aqui na área. Nesse módulo vamos conversar aqui sobre sistemas de numeração e portas lógicas, né? E dentro de portas lógicas a gente vai falar sobre a álgebra de Boole ou álgebra booleana. Bem, esse assunto é bem tranquilo, como vocês vão ver. O que é que a gente vai começar aqui a falar? Vai falar essa parte de sistemas de numeração. E o nosso objetivo aqui é falar, primeiro, você entender a diferença entre sistemas analógicos e digitais. Vamos entrar diretamente no sistema de numeração, entender a natureza do sistema de numeração. Depois que a gente entender como o sistema decimal funciona, que é o nosso do dia a dia, a gente consegue transportar isso para qualquer outro sistema. Então a gente vai trabalhar com o sistema binário, vamos falar rapidinho sobre o conceito de transmissão serial e paralela, e depois o cerne aí das questões, que é você conseguir fazer as conversões. As conversões que a gente vai usar o algoritmo padrão serão as conversões de binário para decimal e de decimal para binário. Por quê? A partir desses dois algoritmos, você consegue fazer a conversão de qualquer base para qualquer base. Mas existem alguns atalhos quando eu quero fazer a conversão aqui, ó, de binário para octal e de hexa para binário. E esses bizus, né, esse algoritmo mais rápido, a gente também vai ver de forma específica nessas duas conversões. Então, o nosso primeiro objetivo aqui, pessoal, é falar sobre os sistemas analógicos e digitais. Então, o que é que acontece? No dia a dia, via de regra, os nossos sistemas são analógicos. Então, por exemplo, eu estou falando aqui e esse meu sistema ele é analógico. Então, ele vai variar aqui, né, uma pressão, a pressão do ar variando aqui. Eu tenho um sistema analógico para produzir essa voz. Só que os nossos computadores, eles só entendem sistemas digitais. Então, eu tenho que ter um mecanismo onde eu consiga fazer uma conversão entre um sistema analógico e um sistema digital. Vamos pegar aqui, né, a nossa canetinha para a gente conseguir riscar. Então a gente pode montar o seguinte esquema, né? Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, uma medida de temperatura. Ora, a medida de temperatura é um sinal analógico, tá? É um sinal analógico. O que eu vou fazer com essa medida de temperatura? Eu tenho que passar ele por um dispositivo de medição. Vamos colocar aqui, ó, dispositivo de medição. Esse dispositivo de medição é o quê? Um sensor. Então você vai ter um sensor de temperatura. Depois que eu consigo pegar esse sinal analógico, né, e transformar em um sinal elétrico, então veja, esse sensor ele converte aquela minha variável analógica em uma variável elétrica. Então eu tenho, por exemplo, o sensor de temperatura, ele vai, né, transformar a temperatura em uma determinada tensão, mas essa tensão ainda é analógica. Então eu vou precisar de um dispositivo eletrônico chamado aí de conversor, né, analógico digital, né, ou simplesmente AD. Esse cara aqui vai pegar um sinal analógico e transformar em um sinal digital. Aí sim eu tenho os meus bits. Ora, uma vez que eu tenho esses bits, eu vou jogar agora no sistema de processamento digital. Por exemplo, eu posso ter uma CPU aqui, eu posso ter o meu computador, né? Agora eu entrei no mundo digital, tá? E depois, se eu quiser atuar no mundo externo, obviamente eu vou ter que transformar sinais vindos aí da minha CPU em sinais analógicos de novo. Aí eu vou ter agora um conversor digital analógico, ou simplesmente um DA aqui, né? E esse cara vai enviar o sinal analógico, por exemplo, para um controlador, para ele fazer o ajuste de temperatura. Então imagine que esse é um sistema, por exemplo, de ar-condicionado. Eu fico medindo a temperatura ambiente, né? Passa por um sensor, o sensor transforma em sinais digitais. Dentro lá do meu ar-condicionado, eu tenho um sistema de controle digital, né? E depois que esse sistema de controle digital decide qual deve ser o ajuste que deve ser feito lá, por exemplo, no compressor, ele manda, né, esse sinal de ajuste de temperatura. Então, esse, de maneira geral, é um sistema, né, o sistema analógico digital. Então, esse primeiro ponto aqui, a gente venceu. Agora, efetivamente, a gente vai falar sobre, né, os sistemas de numeração. Para a gente falar sobre os sistemas de numeração, vamos tomar por base o nosso sistema, né, decimal, que a gente usa no dia a dia para fazer as contas. Então, vamos pegar um número aqui, vamos imaginar um número, deixa eu pegar aqui a canetinha, vamos imaginar aqui um determinado número.
Imaginar que eu tenho o número 2.305, né, vírgula 34. Bem, isso aqui é um número real. E ele está na nossa base, que a gente vai chamar aqui de base decimal. Note que cada dígito desse, ele tem um peso. Então, esse cara aqui, na verdade, ó, ele vale 10 elevado a zero. Esse outro cara aqui vale 10 elevado, né, a 1. Né? E esse outro aqui vale 10 elevado ao quadrado. Como assim, professor? Veja, vou pegar só esse primeiro número aqui, ó, 235. O que é o 235? É o número 200, é o número 30 e o número 5 somado. Então, veja, esse cara é a mesma coisa de 2 vezes 10 ao quadrado. Esse aqui é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a 1. E esse aqui seria 5 vezes 10 elevado a zero. Então, cada dígito ele tem um peso. E os dígitos depois da vírgula também tem peso? Sim, só que aqui vai ser negativo. Né? Então, aqui vai ser 10 elevado a menos 1. E esse outro aqui vai ser 10 elevado a menos 2. Veja que é coerente, né? Então, eu vim aqui, ó, 2, 1, 0, os números passaram a ser negativos, tá? Esse último cara aqui, ó, que é o menos significativo, esse último dígito, e aí não importa a base, a gente vai chamar ele de maneira geral de LSD. E o maior dígito, né, correspondente ao maior peso, né, ele vai ser chamado de MSD. Então, guarde isso também, tá? Então, a gente tem aí o dígito com maior peso e o dígito aí com o menor peso. E como é que funciona a contagem decimal? Isso é muito importante. Pense no odômetro lá do carro, né? Que vai medir ali a quilometragem. Como é que começa aqui? Começa tudo com zero, né? 0, 0, 0. Aí você andou 1 quilômetro, 0, 0, 1. Andou o segundo quilômetro, 0, 0, 2. Assim sucessivamente, até chegar no 0, 0, 9. O que acontece quando chega no 9, pessoal? A gente troca o 9 aqui, ó, pelo 0 e acrescenta 1 aqui. Né? Então, o que acontece? Quando eu chego no limite da minha base, eu volto para o primeiro elemento, que é o 0, e acrescento um dígito 1 aqui. Esse raciocínio vai ser o mesmo que a gente vai utilizar, né, quando a gente estiver usando qualquer outro sistema, como, por exemplo, o sistema binário. Então, é dessa forma que funciona a nossa contagem aí, né, de qualquer sistema de numeração. A gente pegou o sistema de numeração decimal, que é o que a gente trabalha no dia a dia, para você entender a lógica, tá? Mas a gente vai conseguir aplicar esse raciocínio para qualquer tipo de sistema, beleza? Então, o que a gente falou agora? A gente falou aqui sobre os sistemas de numeração de maneira geral, pegando como exemplo o nosso sistema decimal. Vamos agora entrar aqui no sistema binário, tá? Como é que a gente vai conseguir, né, transportar essas ideias que a gente tirou ali do sistema digital, do sistema decimal para o sistema binário? Você vai ver que é muito tranquilo, né? Muito trivial. Vamos lá. O que a gente tem que pensar aqui agora? Veja que eu posso ter da mesma forma, deixa eu pegar aqui, da mesma forma, eu posso ter, né, um número qualquer. Só que agora, quando eu estou falando de um sistema binário, pessoal, o que acontece? No sistema decimal, eu tinha de 0 até 9. Eu tinha esses dígitos aqui, 0, 1, 2, 3 até o 9. No sistema binário, eu só vou ter dois dígitos, 0 e 1. Então, se eu quiser montar um número em binário, ele vai ser da seguinte forma: 1, 0, por exemplo, 1, 1, 1, vírgula, 1, 1, 0 e 1. Veja, a mesma ideia que a gente desenvolveu lá para, né, o nosso sistema decimal, a gente pode desenvolver aqui para o nosso sistema binário, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ah, professor, já sei. Vamos considerar aqui os pesos. Exatamente. Então, veja o seguinte. Esse cara aqui, ó, né? Ele está aqui na primeira posição. Se fosse no sistema decimal, seria 10 elevado a zero. Ora, como eu estou no sistema binário, esse cara aqui é o 2 elevado a zero. E essa posição aqui vai ter que peso? 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 2, e assim sucessivamente. Né? E esse outro cara aqui, ora, depois da vírgula, eu vou ter os pesos negativos. Esse vai ter o peso 2 elevado a menos 1. Nessa posição aqui, o peso é 2 elevado a menos 2. Nessa outra posição, o peso é 2 elevado a menos 3. Nessa outra posição, o peso seria 2 elevado a menos 4. E assim sucessivamente. Mesmas ideias aqui. A gente tem aqui uma vírgula binária. Né? Quem é o meu LSB? Ora, o LSB
é aqui o dígito menos significativo. Então, esse último cara aqui é o LSB. E quem é o meu MSB? É esse aqui, ó. É o dígito com maior peso, mais significativo. Então, esse aqui é o meu MSB. Beleza. Como é que funciona a contagem, né, no sistema binário? A ideia é exatamente a mesma. Então, lembra lá do exemplo do, né, odômetro lá do carro. Então, vamos imaginar o seguinte, que o meu primeiro número aqui binário é o número 0, todos os dígitos aqui, né, zerados. Como é que eu formo o número 1? Ora, esse último dígito aqui ao invés de 0, ele é 1. Então, esse cara aqui seria o valor 0 em decimal. Vamos colocar os equivalentes aqui em decimal. E esse aqui seria o número 1 em decimal. Beleza. Qual é o próximo número da minha base? Ora, quando a gente estava no sistema de decimal, ele ia do 0 até o 9. Quando eu cheguei no 9, como não tenho nenhum dígito depois do 9, eu volto para o dígito, né, seguinte aqui, o primeiro dígito que é o 0, e coloquei 1 na frente, ou seja, depois do 9, eu coloquei o 10. Aqui a ideia é a mesma coisa. Então, veja, esse cara aqui, ó, cheguei no limite da base, né? O 1 é o último da base. Então, esse cara tem que passar a ser 0, e o 0 ali que estava à esquerda, ele vai andar, né? O 0 passa a ser 1, né? O 0 passa a ser 1, 0, 0. Quem é esse cara aqui? Ora, esse cara aqui é o número 2, né? É o próximo aí da sequência. E o que é que eu faço agora, né? Eu vou continuar a minha contagem. O que é que eu faço? Esse cara aqui que é 0 passa a ser 1, né? Então, 1 repete os outros aqui. Esse aqui é o número 3, né? E se eu quiser continuar? Dá para continuar. Agora aqui, presta atenção, ó. Eu tô no 1 aqui. Ora, se eu tô no limite da base, professor, o que é que eu faço? Eu jogo ele em 0, né? E vai 1, né? O 1, ele teria que andar no próximo cara. Só que aqui já é 1. Então, eu tenho uma situação que eu tenho 1 mais 1, né? Ou seja, eu já estou no 1 e eu quero que ele ande mais 1. Então, esse outro cara aqui, ele também tem que andar. Então, ele passa a ser 0 e o seguinte aqui passa a ser 1, né? E o seguinte passa a ser 1. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu valor 4. O meu valor 4. Agora vamos olhar isso do ponto de vista das posições, né? Vamos pegar esse número 3 aqui, ó, que é o 3. A gente viu que o 3 pode ser 0, 0, 1 e 1. Lembrando que 0 à esquerda, pessoal, ele não vale nada, né? Mas vamos deixar ele aí. Nessa primeira posição, a gente sabe que esse cara aqui, ó, tem peso 2 elevado a 0, esse tem peso 2 elevado a 1, esse tem peso 2 elevado a 2, esse tem peso 2 elevado a 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o dígito vezes o peso dele. 1, 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1, né? E aqui é 1. 2 elevado à primeira potência é 2. 1 vezes 2 é 2. Então, vou somar. Esse aqui, o valor, de fato, é o número 3. Vamos pegar esse outro cara aqui, que foi 0, 1, 0, 0. Tá? Como é que eu transformo ele para decimal? Tem que pegar a posição aqui, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 1 vezes 4 é 4. Então, de fato, esse cara aqui é o 4 na base 10 e aqui eu estou na minha base binária. Então, uma coisa também importante aqui, geralmente a gente coloca subscrito ali no número, qual é a base. Então, quando eu estou falando aqui, ó, 0, 1, 0, 0, na base 2, ó, coloca esse númerozinho aqui, ó. É a mesma coisa, né, que 4 na base 10. Se fosse na base octal, poderia dizer 5 na base octal, né? E assim sucessivamente. Então, é comum a gente colocar ali para não causar confusão. Porque, por exemplo, se eu escrever 1, 0, quanto é que vale isso? Depende da base. Se for na base decimal, é o número 10. Agora, se for na base binária, quanto é que vale 1, 0 na base binária? Ora, professor, tem que fazer aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, né? Aqui vai dar 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui, na verdade, é o número 2, ó, como a gente tinha visto aqui no nosso esquema de contagem. Então, perceba que esse método, esse modo de raciocinar é exatamente o mesmo que a gente, né, fez para a base decimal. Então, a gente conseguiu raciocinar o sistema binário com base no que a gente já conhecia no nosso sistema decimal, tá? Agora, eu falei para vocês que os nossos sistemas tipicamente são analógicos e precisam entrar aqui para entrar no nosso mundo digital, no nosso computador, ele tem que se transformar aí
em digital. Beleza. Uma vez que eu já tenho os meus bits, né, os valores digitais, eu tenho duas opções aqui de como eu vou trabalhar com eles. Eu posso trabalhar em uma transmissão que a gente chama aqui de paralela. Então imagine o seguinte, eu vou ter um circuito aqui, ó, e cada sinalzinho desse aqui, cada canal desse aqui pode mandar um bit. Então esses caras aqui, ó, então esse cara aqui eu vou fazer só com 4. Então eu tenho 4 bits aqui e do outro lado do receptor ele recebe esses 4 bits. Veja, esses bits aqui são enviados em paralelo. Então, eu posso ter um cabo aí onde a minha transmissão ela é paralela. Então, eu envio os bits ao mesmo tempo. Mas eu posso ter uma outra estratégia, que é a chamada de transmissão serial. Então, eu vou ter aqui o receptor, né? O emissor e o receptor desse sinal, e eu tenho somente um canal, um único fio aí que une esses dois caras. E aí, meu sinal ele pode ter diferenças de tensão. Então, por exemplo, se a tensão for 0 volt, isso significa o bit 0. Se a tensão for 5 volts, isso significa o bit 1. Né? Se for 0 de novo, é o bit 0. Agora imagine que eu quero mandar 2 bits 1. Então eu vou ter 5 volts e depois mais 5 volts. Né? Então aqui eu mandaria o bit 1 e o bit 1. Então nesse caso aqui eu transmiti o valor aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 1. Tá? E se eu quisesse mandar por transmissão paralela, eu mandaria aqui todos de vez, ó, todos ao mesmo tempo, cada um, né, por sua linha. Então, existem essas duas opções aí para a gente trabalhar, né? Tanto a transmissão serial como a transmissão paralela. A gente volta já já para a gente falar, né, sobre as conversões. Até já já, grande abraço!